Os cibernautas, utilizadores desta ferramenta que é o YouTube, uma boa noite a todos. Estou aqui na qualidade de representante da Junta de Freguesia de Sá para transmitir uma posição pública aprovada há momentos em reunião extraordinária do Executivo e que vou desde já passar à sua leitura. Tomada de posição pública da Junta de Freguesia de Sá, reforma da administração local, documento verde. A Junta de Freguesia de Sá, em reunião extraordinária do Executivo, realizada em 12 de novembro de 2011, analisou e discutiu o documento verde para a reforma da administração local apresentada pelo Governo da República. No seguimento dessa análise e discussão, o Executivo aprovou por unanimidade a seguinte tomada de posição que vem pelo presente tornar pública. A posição da Junta de Freguesia de Sá é de total oposição ao documento verde nos moldes em que o mesmo é apresentado pelos seguintes motivos. Ponto número 1. Os critérios utilizados são altamente redutores. Na nossa opinião, não se pode fazer uma reforma da administração local tendo por base apenas os dois critérios utilizados: número de habitantes e distância das freguesias à sede do município. Ponto número 2. Este documento assenta ainda numa classificação das freguesias não menos errada que os dois critérios anteriormente mencionados, que é a tipologia das áreas urbanas. Referimos-nos urbanas, medianamente urbanas e rurais. A tipologia das áreas urbanas é um instrumento meramente estatístico que, no nosso entender, há muito que está totalmente desfasado da realidade, motivo pelo qual não deverá ser utilizado para este processo. Vejamos a título de exemplo no nosso concelho. Sá, onde nos encontramos, tem 200 habitantes e uma área de 400 hectares. Está atualmente classificada como rural. Valadares, freguesia vizinha, que tem 204 habitantes e uma área de 200 hectares, e à semelhança de Messegães, freguesia contígua a Valadares, que tem 257 habitantes e 220 hectares, ambas estão classificadas como medianamente urbanas. A freguesia de Podame tem 278 habitantes e uma área de 360 hectares e está classificada como rural. Segundo, freguesia vizinha, com 358 habitantes e 240 hectares, já está classificada como medianamente urbana. Muitos outros exemplos destes existem pelo nosso concelho, bem como pelo território nacional, mas estes já são suficientemente elucidativos e claros de que esta classificação quanto à tipologia das áreas urbanas não tem qualquer sentido nem aplicabilidade em meios como o nosso concelho, que é predominantemente rural. Pois os exemplos referidos são de freguesias muito similares, onde na realidade não se consegue perceber o porquê das diferentes classificações. Número 3. O documento apresentado trata as freguesias de uma forma generalizada e isso é um grande erro, pois cada uma tem uma realidade, características e necessidades diferentes, pelo que não são todas iguais para serem tratadas todas por igual. Esta generalização é um perfeito erro, pois não podemos confundir freguesias urbanas e rurais e tratar este processo sem terem atenção às diferenças das suas características muito heterogéneas. Número 4. As freguesias são o elo democrático mais próximo dos cidadãos, uma vez que é o nível da administração que mais próximo se encontra destes. A história das freguesias está associada, nos seus primórdios, à implantação da Igreja Católica em Portugal. As juntas de freguesia têm a sua origem no decreto número 25 de 26 de novembro de 1830, que cria em todas as paróquias a Junta da Paróquia, constituída como autoridade local. Tendo mais tarde, na Primeira República, com a Lei 626 de 23 de junho de 1916, ocorrida a separação entre a Igreja e o Estado, e assim as paróquias passaram a designar-se de freguesias e as juntas de paróquia
de juntas de freguesia. A extinção de freguesias origina a perda de parte importante dessa história e da perda de identidade dos habitantes dessas freguesias a agregar e diminui, consequentemente, o poder democrático dos seus cidadãos. Número 5. Esta reforma representa um forte desinvestimento nas freguesias, pois com a agregação deixarão de ser investidos vários milhares de euros no mesmo território pela administração central, originando perda de qualidade de vida dos cidadãos destas. Exemplo prático no nosso concelho. Em termos de transferências do FEF e de acordo com os dados do Orçamento de Estado de 2012, as freguesias de Sá, Valadares, Messegães, Badim e Ceibais receberão em conjunto cerca de 115 mil euros. Se as mesmas forem agregadas numa, esta terá a dimensão aproximada ou ainda ligeiramente menos da freguesia de Marufo, que recebe cerca de 41 mil euros, o que representa cerca de menos 74 mil euros para investir no mesmo território e na economia local do concelho. Estes cálculos têm como pressuposto a manutenção da atual Lei das Finanças Locais. Número 6. Se multiplicarmos este exemplo por todo o território nacional, verificamos que se trata de uma machadada na ruralidade. Este desinvestimento irá impactar muito negativamente nas freguesias rurais. Contribuirá ainda mais para a sua desertificação, aumentando fortemente o seu empobrecimento e contribuindo para um maior distanciamento económico, social e cultural face às freguesias urbanas. Esta medida terá um impacto muito negativo nas zonas do interior do país, já asfixiadas pela centralização a que vimos assistindo por parte do poder central durante as últimas décadas. Número 7. Por outro lado, importa salientar que as juntas de freguesia têm um peso muito residual, de cerca de 0,10% no total do Orçamento de Estado, pelo que consideramos que as juntas de freguesia não têm qualquer impacto nos problemas do déficit do país. Em resumo, esta reforma da administração local, tal e qual como nos é apresentada neste documento verde, serve apenas para cumprir de qualquer maneira os compromissos assumidos com a Troika, em função de critérios meramente economicistas e estatísticos por parte de quem só demonstra não conhecer o país real, as suas verdadeiras características e necessidades. Pelos motivos atrás mencionados e porque entendemos que esta reforma da administração local, tal e qual como nos está apresentada, não faz qualquer sentido, não serve o país, viola de uma forma clara os princípios fundamentais que estão na gênese da formação das freguesias, é um ataque à democracia, prejudica gravemente os cidadãos, empobrece as freguesias, retira drasticamente a qualidade de vida às populações, tem um impacto fortemente penalizador e discriminatório nas freguesias rurais, dado que irá aumentar ainda mais a sua desertificação e o fosso entre estas e as urbanas. Por tudo isto, apresentamos desta forma clara a nossa oposição à reforma da administração local, tal e qual como está descrita no documento verde apresentado pelo Governo. Por outro lado, queremos publicamente salientar que, ponto número 8, em total solidariedade com a situação atual do país, estamos de acordo quanto ao conceito geral e à eventual necessidade de uma reforma da administração local, tendo como objetivo a obtenção de economias nas autarquias locais. Mas isso pode ser conseguido por via de uma melhor racionalização dos meios e infraestruturas e de uma gestão financeira dos fundos públicos mais eficaz, com sinergias económicas e financeiras. Ponto número 9. Assim, para uma reforma da administração local, sugerimos desde já, entre outros critérios, um que vise fomentar uma gestão estratégica global com maior responsabilização por parte dos municípios, visando uma gestão das autarquias locais de forma partilhada ao nível das infraestruturas. Exemplo, quando da construção de uma capela mortuária, a mesma não deve ser autorizada se já existirem em freguesias vizinhas. Exemplos práticos no nosso concelho.
A Junta de Freguesia de Sá não possui capela mortuária e, para suprir essa necessidade, estabeleceu um protocolo de utilização das capelas mortuárias com as vizinhas juntas de freguesia de Valadares e Messegães, que já possuem este tipo de infraestrutura. Neste caso, a freguesia de Sá está a racionalizar infraestruturas existentes em freguesias vizinhas, evitando assim um gasto supérfluo para o erário público de cerca de 80 mil euros. Neste domínio de uma gestão estratégica global, a Junta de Freguesia de Sá, em conjunto com as vizinhas freguesias de Valadares e Messegães, tem uma longa história e experiência. Mais exemplos práticos. Número 1. A existência desde sempre de uma escola primária e pré-primária partilhadas entre as 3 freguesias. Infelizmente hoje já extintas pelas medidas governativas do Ministério da Educação. Segundo exemplo. Estas 3 freguesias fundaram há quase 2 décadas uma associação de cariz social, cultural e recreativo de seu nome Censo e que hoje tem uma abrangência territorial intermunicipal. Terceiro exemplo, um polidesportivo situado na freguesia de Messegães que é utilizado pelas freguesias vizinhas. Muitos outros exemplos práticos como estes poderão verificar-se no concelho e em todo o território nacional, desde que sejam aplicados critérios baseados numa gestão estratégica global dos municípios, evitando-se desta forma que sejam tomadas medidas avulsas e individualistas por cada freguesia, passando a serem realizados investimentos integrados, abrangentes em termos populacionais e com uma melhor racionalização da cobertura das necessidades que o mesmo servirá. Assim, a título de sugestão, consideramos que poderia ser criado em cada município um plano municipal estratégico de investimentos. Número 10. Somos da opinião que haverá algum espaço de trabalho para eventualmente serem agregadas algumas juntas de freguesia, mantendo-se o atual mapa das freguesias. Este conceito poderá ter maior impacto ao nível urbano, onde em poucos metros de distância temos várias juntas de freguesia, e menor impacto nos meios rurais, onde as distâncias entre as juntas de freguesia são mais acentuadas. Número 11. Ao nível da administração local e relativamente à generalidade das freguesias rurais e urbanas, entendemos como fundamental e mais relevante uma reforma da Lei das Finanças Locais, nomeadamente quanto aos critérios utilizados para a distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias, que atualmente são apenas o número de habitantes e a área. É necessária a definição de outros critérios e a introdução de outras variáveis para a formação do valor, como por exemplo a morfologia do território, o índice empresarial, o nível de participação nos impostos legais, faixa etária e populacional, entre muitos outros exemplos possíveis para se constituírem bons critérios para que o fundo tenha uma repartição mais justa, dotando com mais recursos as freguesias que mais precisam. Para finalizar, a Junta de Freguesia de Sá apresenta publicamente a sua total disponibilidade para, em conjunto com os demais intervenientes neste processo, colaborar no sentido da melhoria do documento, tendo em vista uma reforma da administração local que sirva aos interesses do país e das populações locais. Apelamos desde já a todos os autarcas e demais autoridades locais que se juntem a esta posição na senda da defesa dos interesses das nossas freguesias. Esta tomada de posição do Executivo da Junta de Freguesia de Sá, relativa ao documento verde da reforma da administração local, vai ser enviada oficialmente às seguintes entidades: Presidente da Assembleia da República, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, líderes dos grupos parlamentares da Assembleia da República, Presidente da Assembleia Municipal de Monção, Presidente da Câmara Municipal de Monção, Presidente da Assembleia de Freguesia de Sá, todos os Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho de Monção, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Muito obrigado a todos.